Nova série, Livro de Ageu. Um livro pequenininho do Antigo Testamento, apenas 2 capítulos. Essa série terá 3 vídeos. Esse daqui é o vídeo de introdução, depois capítulo 1, capítulo 2. Bom, esse livro pequenininho do Antigo Testamento pode até passar desapercebido, de repente, entre um livro e outro ali, mas é um livro maravilhoso, cheio de ensinamentos. E Deus falou muito comigo, me confrontou em muitas áreas. E eu achei interessante porque, lendo o livro, pode parecer que Deus repete algumas coisas, ou até pode ser um Deus repetitivo. Se você teve essa impressão, vamos desfazer essa impressão agora e dizer que Deus não é repetitivo. Nós é que precisamos ser lembrados e lembrados e lembrados e lembrados, né? Daquilo que a gente precisa fazer, lembrados de que precisamos obedecer e honrar ao Senhor, viver em reverência. Então foi exatamente isso, já que Deus assim falou comigo, porque o trabalhar assim do Senhor pode parecer similar com algumas coisas que a gente já leu em outros livros. Mas eu vejo que não é a repetição do Senhor. Nós é que somos fracos mesmo e precisamos constantemente dessa lembrança. Bom, o livro de Ageu, ele começa ali num tempo em que Deus parecia silencioso diante dos olhos do povo. Não era como nos dias de Êxodo, tá? Como aconteceu assim, grandes sinais em Êxodo, os mares se abrindo, fogo descendo do céu, ou seja, sinais ali que eram visíveis. Mas isso eu vejo que não é algo que pode nos tirar o entusiasmo de ler esse livro, porque ele tem outras coisas assim espirituais que representam o mesmo peso desses sinais visíveis. Bom, aqui Jerusalém, ela estava carregando muitas marcas, né, a cidade ali, visíveis de uma destruição. O povo, ele tinha voltado do exílio da Babilônia. Essa volta já era uma prova da fidelidade de Deus, porque eles ficaram por décadas longe da terra, do templo, e a gente sabe que o templo era algo que representava a identidade e também a aliança que eles tinham com o Senhor, né? Que eles têm com o Senhor. Mas enfim, agora então eles estão ali de volta, mas voltar fisicamente ali para aquele lugar não significava que estava tudo bem, que estava tudo restaurado espiritualmente, até porque a cidade estava ali ainda completamente destruída. Então assim, eu imagino que as ruas de Jerusalém tinham essas marcas dessa destruição. Essa destruição espalhada traziam memórias. Então, ou seja, as memórias se espalhavam ali por todos os lados. E o templo, a mesma coisa. A gente sabe que o templo, então, simbolizava a adoração e a presença, e também a aliança com o povo de Deus, ele também estava em ruínas. Isso era muito mais profundo espiritualmente para o povo do que simplesmente a arquitetura estar quebrada. Porque para Israel, o prédio religioso, ele não tem tanta importância com o fato de que aquele prédio representava o centro da adoração. Era ali o sinal o sinal que eu digo assim, algo ali visível, aonde eles iam para ter comunhão. Ou seja, era realmente a identidade espiritual do povo. Bom, quando eles voltam, eles até começam essa reconstrução do povo, né? Começam a tentar avançar, lançar fundamentos. Mas com o tempo, aconteceu algumas oposições, teve algumas pressões políticas, e eles acabaram ficando desanimados, ficaram com medo, cansaço, e aos poucos, essa obra para. Mulheres, eu quero que vocês pensem sobre isso, né? A obra parou. Hoje, a obra é nas nossas vidas. Existe até alguns versículos no Novo Testamento onde vai falar sobre essa obra, mas não uma obra física, né? Mas uma obra espiritual. Hoje a gente pode falar físico, mas no sentido do eu aqui, físico. Mas algo assim no meu interior. Então a gente viu aqui que eles ficaram então desanimados e cansados e pararam. E às vezes nós temos essa atitude. Então não é o Senhor que para a obra. O nosso reflexo de cansaço e de desânimo impede a obra de continuar. Olha que interessante. Mas voltando aqui na história, o mais perigoso não foi que o povo, tá? E a gente pode trazer isso de novo para nós também, não foi que eles rejeitaram a Deus deliberadamente. Sabe, aconteceu ali uma explosão de rebelião. Não foi isso. Mas eles começaram a colocar o Senhor em segundo plano. E às vezes, sinceramente, assim, que o nosso coração vai se afastando do Senhor. Não é através de algo assim completamente marcante, mas são de prioridades que começam a se desalinhar. Ir para outros lugares, distrações silenciosas, uma falta de foco espiritual. E isso é perigoso por quê? Porque tem uma consequência, e a consequência disso é um esfriamento espiritual imperceptível. Ou seja, voltando aqui na história, o povo então começou até a construir o templo, parou porque eles começaram a construir as suas próprias casas, e o desânimo, e o medo e a opressão, e começaram a organizar então a sua própria vida, a tentar sobreviver, e o templo então continuava abandonado. E é justamente aqui nesse cenário aqui, desse abandono, que Ageu aparece. É interessante porque, apesar de Ageu ele ser um dos livros mais curtos aqui da Bíblia, ele tem esse peso espiritualmente, assim, enorme. E o próprio nome Ageu, algumas pessoas acreditam que ele está ligado
a ideia, o significado assim de uma festa de celebração, o que pode parecer até contraditório, mas a verdade é que para Deus nada assim é por acaso. E Ageu, ele surge num momento pesado ali da história de Israel, onde tudo parecia inacabado, e talvez seja justamente por isso que Deus então levanta esse profeta. Não sei, talvez. A gente pensa em histórias como Davi, Salomão, ou até mesmo Êxodo, que a gente citou no começo, a gente vê esses momentos assim grandiosos, mas também uma nação forte. Mas Ageu, ele acontece justamente num tempo de fraqueza, onde eles tinham pouca gente, pouco recurso e pouca estrutura. E isso fala muito, porque às vezes Deus, ele continua trabalhando, tá? Muitas vezes, na verdade, Deus continua trabalhando no meio de algo que parece pequeno. Aqui, Ageu, ele profetiza juntamente com Zacarias, tá? Em algumas coisas aqui, algumas pesquisas que eu fiz. E os dois, então, são levantados para despertar espiritualmente o povo. Então, o problema que eu vi aqui não era apenas a construção parada. Era o coração do povo que estava desalinhado. Então, quando o povo vinha com 1 milhão de desculpas, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho pessoa, tô cansado, A, B, C, D, Deus, ele começou a confrontar essas desculpas. Porque enquanto o templo estava abandonado, as casas deles estavam sendo cuidadas. E perceba, na verdade, até uma profundidade espiritual disso, porque eles tinham voltado do exílio, mas o coração precisava voltar para Deus. E aqui que tem algo muito importante que não dá para passar, a gente não pode deixar passar desapercebido, porque o exílio babilônico não aconteceu por acaso. Os profetas anteriores já tinham falado para Israel que durante anos, por causa da idolatria, injustiça e do afastamento de Deus, ia ter uma consequência que ia cair sobre Jerusalém. E essa desobediência, a consequência, na verdade, disso era por causa da desobediência, mas era uma desobediência persistente do povo. Então, quando o Ageu aqui surge, não é apenas para reconstruir o templo, é sobre restaurar a adoração, a obediência, a comunhão com o Senhor. É para recolocar o Senhor no centro da vida do povo. Isso aqui, na verdade, o livro não é muito longo, mas ele vai aparecer no livro inteiro. Porque ele não vai falar apenas sobre pedras. Ele vai falar sobre prioridades, vai falar sobre presença, santidade e obediência. Uma das coisas mais, assim, supimpas que eu achei desse livro é perceber como que Deus, ele corrige o povo sem abandono. Porque eles estavam cansados, eles estavam super frustrados. A geração mais velha ficava lembrando da glória, né? Do quão maravilhoso que era o templo na época de Salomão, o ouro, a beleza, uau, era lindo. E agora parecia tudo menor, estava tudo destruído. E às vezes a comparação nos paralisa. Porque é muito difícil a gente valorizar os pequenos recomeços. Quando a nossa memória está presa a algo que no passado foi grande. Mas Deus, ele começa a mostrar algo super poderoso em Ageu. Ele estava no meio deles, como ele sempre esteve. Mesmo nas ruínas, Deus estava lá. No recomeço, Deus estava lá. Na limitação, Deus está aí. E isso mexeu muito comigo. Porque o livro, ele fala com pessoas que começaram algo e pararam. Pessoas cansadas, distraídas. Pessoas tentando reorganizar a vida, enquanto a alma vai ficando em segundo plano. E é aqui que Deus entra, nesse cenário, não cobrando o povo, mas chamando de volta para perto dele. E o mais importante é que o livro inteiro, ele vai acontecer em poucos meses. Me corrigem se eu estiver errado. Os profetas, eles têm datas específicas, como se Deus estivesse marcando aquele momento da história com uma certa precisão. E aquilo era um ponto de virada. E existe algo legal nisso, porque o Deus que corrige o seu povo, ele conduz também o povo à restauração. Então eu vejo que o Senhor, ele permitiu o exílio, mas ele também conduziu o retorno. Então Ageu não é apenas sobre reconstruir o templo, é sobre Deus restaurar prioridades dentro de um povo que está cansado. E hoje, se a gente pensar por alguns segundos, vamos checar o nosso coração. Se existe alguma área da nossa vida que começou com Deus no centro, mas sem percebermos, e por causa da nossa distração, aos poucos, outras coisas, ocuparam o lugar de Deus. Será que nós estamos apenas sobrevivendo espiritualmente ou realmente caminhando com Deus? O que significa caminhar com o Senhor? Será que Deus começou algo em você, mas no meio do caminho ficou parado? Porque você se distraiu com outra coisa, com outra profissão, com sua família, com seus problemas.
Às vezes, eu vejo que o maior mover de Deus não acontece quando está tudo perfeito, mas quando Ele encontra alguém que está disposto a recomeçar, mesmo que aquela pessoa esteja em ruínas. Deus abençoe. Eu fui ministrada de novo enquanto eu fazia o vídeo, até me emocionei. Mas até o capítulo 1.